Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tô cansado, tô cansado, tô cansado. E hoje nós vamos fazer comentários acerca de dois temas. O maluco foi jogar fogos de artifício, qualquer coisa parecida com isso, na esplanada. E aí eu vi o vídeo. Ele caiu, eu não sei se ele tropeçou, alguma coisa assim, mas ele caiu com o negócio na mão, explodiu o negócio, o cara morreu, porra. E aí eu quero comentar sobre a sequência de comentários que a gente vai ver na internet a respeito disso. E eu quero comentar sobre a escala 6 por 1. Novamente, eu quero comentar sobre a reação que a gente viu na internet a respeito disso. E depois, eu quero fazer um react por livre e espontânea vontade, tá? Não aconteceu nenhuma pressão. Ninguém me encurralou e falou assim: vai fazer, vai fazer, vai fazer, até que eu fizesse. Sobre o vídeo de 1 hora do Epifania Experience. Eu vou comentar talvez o primeiro e o segundo, que é filosofia antiga, certo? Platão e Aristóteles ali é, e helenismo. E depois, talvez eu considere dar uma olhada na parte do iluminismo. Depende de como eu me sinta, porque esse vídeo é um daqueles poucos em que eu não assisto antes de fazer a reação online, né? Veja, o que eu quero comentar? O que eu quero comentar a respeito desse negócio da esplanada e da coisa da escala 6 por 1? Eu andei olhando os comentários que foram feitos em canais que são, sabe, não são de comentaristas políticos. Eu andei olhando nos canais de notícias, certo? Aqueles canais de notícias que pretendem ser não posicionados, do tipo UOL, do tipo CNN, papapá, papapá, papapá. O que acontece? No primeiro momento, quando nada se sabia a respeito do tema, tinha uma tendência do pessoal de extrema-direita a dizer que isso poderia ser uma cortina de fumaça, um plano do PT, e etc, etc, etc. No segundo momento, quando as notícias começaram a sair, que estavam dizendo que o cara participava do PL, que ia pegar o celular com comentário disso, daquilo, e etc, 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 começaram a aparecer mais comentários que diziam o seguinte: dois tipos de comentários padrão, né? Um deles dizia que aquilo que aconteceu foi uma questão de que a população está se manifestando, que a população está finalmente acordando das coisas que ela recebe de ruim e ela está reagindo, certo? Ela está reagindo a isso. A população está reagindo. Olha, não é que eu queira, não. É isso aí, vocês ficam fazendo essas coisas aí que vocês ficam fazendo, aí de repente acontecem essas coisas aí. É questão de causa e consequência. Não é que eu queira, não. Não é que eu queira, certo? E o segundo tipo de comentário, ele é praticamente fazendo um grito de guerra suicida. Deus, pátria e família. Bandeirinha, exclamação e etc, etc. Eu passei hoje, determinado momento,
conversando com o pessoal que é membro do meu canal. Conversa super saudável, super gostosa, super animadora, etc. e tal. Sobre as questões psicológicas relacionadas a essas coisas, né? Não tanto do cara que fez. Não sei se o cara. O pessoal estava comentando aqui que tinha uma roupa do Coringa, que não sei o que lá, e papapá e tal. Porque eu não sei se o cara tropeçou, caiu, ficou desacordado e aí a coisa explodiu, se ele suicidou. É difícil saber, assim, por aquelas imagens que a gente tem. Mas eu estava querendo falar mais claramente sobre a reação desse público que eu estou comentando, certo? Sobre a reação desse público. A reação desse público é. Certo? Então, assim, eu não sei, eu não acompanhei investigações, eu vi a imagem, eu vi alguns comentários, etc. E me interessa menos o que o cara fez. Porque, veja, o que eu quero que você note é que aquelas coisas que ele estava lançando parece fogo de artifício. E é uma coisa que já foi feito antes, certo? Que já foi feito antes, certo? O que eu quero que você entenda é que há um padrão, certo? Quer que você entenda claramente que há um padrão. Já tiraram contra o STF fogos de artifício antes. É uma coisa que se repete, né? Esse mesmo a utilização do mesmo material, a mesma pressão, aquele negócio de 300 com Sarah Winter e não sei o que lá e tal, tal, tal. Então me interessa menos uma pessoa doida que decide fazer uma loucura e mais que isso está se transformando numa espécie de coisa que existe, que a gente tem que se acostumar que isso pode acontecer. O efeito do terrorismo, ao final das contas, o efeito do terrorismo é essa, para você ficar amedrontado, né? Ou seja, o pessoal que está lá no STF fica com medo pra cacete. Não é? O cara sair do trabalho e não saber se vai tomar um tiro na cabeça, não saber se vai explodir uma coisa, né? Você fica assim. Se você trabalha lá como segurança, você sai assim no medo e etc, etc. Mas o que eu quero que você note é o seguinte: não a pessoa, não o cara, o CPF do cara, que é o fato dele fazer parte do PL ou não, certo? O meu ponto não é esse. Não é isso que eu quero chamar a atenção. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso se normaliza e você consegue ver isso antes de acontecer um fato desse, você consegue ver o discurso das pessoas em que as pessoas estão normalizando isso. Quer dizer, quando aquele cara que era o cara dos instintos primitivos lá, ele se esconde atrás da polícia, faz um vídeo e, oh meu Deus, estão me cercando aqui, a gente tem que reagir contra isso, papapá, papapá. O que isso acontece? A Marina está perguntando, a BIM não tem condições de monitorar esse tipo de coisa? Claro que não, porque o ponto é esse, é descentralizado, não é umas coisas planejadas. Você fica jogando isso para o público, você fica manifestando isso para o público do nosso país tem 200 milhões de habitantes. Então você fica manifestando isso para o público, manifestando isso para o público, manifestando isso para o público, na intenção de aparecerem gente, de aparecerem pessoas, e depois você dizer assim: olha, mas as pessoas estão ficando bravas, as pessoas estão ficando malucas, porque vocês estão fazendo as pessoas ficarem malucas. Se vocês não fizessem essas besteiras que você fazem na política, e é isso que acontece. Então, assim, é um padrão discursivo. Eu quero que você note isso, certo? É um padrão discursivo. Então, quando aconteceu lá aquela coisa de invadirem os prédios da Praça dos Três Poderes, quando isso aconteceu, tem um grupo que vai ficar falando assim, não, mas isso quem fez foram os infiltrados e não sei o quê. Só que quando eles estão dizendo isso, você abre na internet tudo quanto é lugar e os caras estão falando exatamente, olha, tem que invadir mesmo, tem que quebrar mesmo e não sei o quê. Entenderam o que eu quero dizer? Certo? É isso que eu estou tentando dizer, assim, é previsível esse tipo de coisa.